Doutor Celso, você quer começar pelos mitos e verdades sobre o tratamento homeopático ou começar pela termografia? Então faz, Beth. Começar pela homeopatia, então. Vamos, porque a matéria está nessa sequência. Mitos e verdades, é isso, né? Sobre o tratamento homeopático. Então vamos lá. A homeopatia é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil desde a década de 80. A opção terapêutica apresenta uma filosofia de tratamento diferente da medicina tradicional, mas, devido à falta de informação, muitas vezes o tratamento homeopático é confundido com uma medicina alternativa ou complementar. O principal objetivo do tratamento homeopático é o equilíbrio do organismo. A homeopatia vem ganhando nos últimos anos a aceitação e o incentivo dos órgãos de saúde pública no Brasil, tendo sido implantada em vários centros de saúde e postos de atendimento médico. No entanto, ainda restam muitas dúvidas sobre a eficácia do seu tratamento, o que é mito e verdade. Doutor Celso, fala um pouquinho da homeopatia. Bom, apesar que todo mundo já ouviu falar, no mínimo, já ouviu falar. Agora, eu gostaria que você dirigisse o que é mito e o que é uma verdade dentro da homeopatia. Eu vou falar uma coisa assim, para começar, antes de explicar, né? Quanto tempo a gente tem para falar isso aí, mais ou menos? Nós temos 20 minutos. Para isso aqui, né? Para as duas juntas. Então, vou ser rápido. Primeira coisa, que a homeopatia é lenta. Isso. É assim. Isso é um mito. A homeopatia é infinitamente mais rápido do que a própria alopatia. Então eu falo assim, numa pneumonia, por exemplo, se você acertar um medicamento, é infinitamente mais rápido a cura do que o melhor dos antibióticos. Né? Então isso já é um mito. Já é um mito. Ela pode ser às vezes lenta naqueles casos crônico-degenerativos, né? Entendeu? Por exemplo, um mioma, alguma coisa assim. Eu tenho um trabalho publicado, tá na internet, de reversão de ovário, de tumor de ovário e de mioma. Né? Aí às vezes demora um pouco. Porque não teria cura, a não ser cirurgicamente falando mioma, tá claro? Então aquilo que não tem cura, ou supostamente não tem cura, ou uma doença crônica degenerativa, a homeopatia demora um pouquinho mais. Né? Agora, o que é a homeopatia? Na medicina ocidental, tem 4 modos de curar. Né? Alopatia, isopatia, enantiopatia e homeopatia. Isopatia, iso é igual, aquela coisa da terminologia, né? Iso é igual. A cura pelo igual. Vacina, por exemplo. Né? Enantiopatia é a cura pelos contrários. Então, por exemplo, vermes, antiverme, antihelmíntico. Bactéria, antibiótico. Né? E por sua vez, alopatia, alo em grego significa diferente, cura por um diferente. Né? É um sistema de derivação. Então, por exemplo, a pessoa está lá com a pressão muito alta, né? Na iminência de ter um acidente vascular cerebral, começa a fazer uma epistaxe, um sangramento nasal. O organismo derivou, entendeu? Para isso. Quando a pessoa ainda está numa iminência de um acidente vascular cerebral, o que se faz, por exemplo? Um escaldapé. Entendeu? Você dá uma vasodilatação lá embaixo, nas veias, então diminui a pressão arterial cerebral. Tá? Ou ainda, antigamente, quando a pessoa tinha um abscesso cerebral, o que é o abscesso? O abscesso é o glóbulo branco degenerado. Eles implantavam na coxa do indivíduo o toucinho. Entendeu? Porque aí toda a resposta imunológica vem para cá. Então deixa de chegar o glóbulo branco, o neutrófilo ali, que no primeiro momento resolve e depois degenera. Isso bem antigamente, hoje não fica mais isso, né? Mas, por exemplo, o escaldapé é isso. E o Hipócrates, pai da medicina, fala uma coisa nos aforismos dele, né? Se numa crise de mania, ou numa crise de depressão, surgir uma hemorroida, cessa a mania e cessa a depressão. Somatiza ali, entendeu?
Então, esse é um sistema de derivação. Na realidade, isso que é homeopatia, por definição. É que se tomou, né, a homeopatia, a alopatia pela enantiopatia, que é o contrário. Né? Então, são coisas absolutamente distintas. E o hômeo é igual em grego, cura por um igual. Não é? Então, o mesmo medicamento que produz efeito no indivíduo saudável é o que vai curar o enfermo. Então ele experimenta, por exemplo, para ficar bem fácil, a beladona. Né? A beladona é o comigo ninguém pode. Como que é a intoxicação do beladona? Criança com o rosto vermelho, né? Língua vermelha, a pupila aumenta, não é? Então se chega uma criança, por exemplo, no pronto-socorro, com essas características, uma amidalite, rubor facial, midríase, quer dizer, o olho, né, arregalado, é muito semelhante ao beladona. O que você faz? Você dá o mesmo medicamento que causa efeito no sadio para curar o enfermo. Tá? Então, isso é a lei do semelhante que o Hahnemann colocou. Agora, o Hahnemann teve uma sacada tão maravilhosa que ele pegou e, para que esses medicamentos não fossem tóxicos, não sejam tóxicos, ele dilui. Entendeu? Por exemplo, uma decimal. O que é uma decimal? É uma gota para 10 de álcool. Primeira decimal. Claro. Aí pega essa primeira decimal, dilui uma gota para 10 de álcool. Segunda decimal. E mesma coisa para centesimal. Uma gota para 99 de álcool. Primeira centesimal. Pega a primeira centesimal, dilui para 99 e pega a centesimal. Quer dizer, tem muito mais coisa do que isso, né? Então o que ele faz? Ele percebeu que se diluísse o medicamento, você não ia ter os efeitos colaterais. Tá? Então essa é a grande sacada da homeopatia. É a diluição e a lei do semelhante. Você vai dar um medicamento semelhante, o mesmo medicamento que causa efeito no sadio, né? Ele faz por um processo de exclusão até chegar no medicamento da pessoa. E é absolutamente rápido. Então é um mito dizer que ela é absolutamente rápido. Mas uma vez, eu até estava escrevendo um livro, ele me ligou, era 5 para meia-noite. Me ligou o Luiz, ele falou, Celso, eu queria te ligar, que acho que era o Luizinho, o neto dele também, né? Ele falou assim, está com dor de ouvido. Aí eu peguei, falei, dá esse medicamento, que é o medicamento. Ele tem aí esse medicamento. Deu. 5 minutos depois ele me liga, estou te ligando para dizer que na primeira dosagem ele melhorou. E essa história de falar que é subjetivo, que é psicológico, é uma criança. A criança não tem essa leitura. O animal também não tem essa leitura. Entendeu? Então ele age assim, independente de qualquer coisa. Tá? Então é uma verdade dizer que o medicamento homeopático pode ser utilizado em qualquer faixa etária. Em qualquer faixa etária. É uma verdade. E digo mais, se você coloca, por exemplo, assim, na LM, na milesimal, o alemão lá foi tão, que é um judeu alemão, o Hahnemann, né? Foi tão perfeito que ele coloca assim, 2 gotas. É a quantidade necessária e suficiente para agir. Pode colocar 10. Mas 2 é suficiente. Então eu falo assim, tem um monte de gente que reinventa a roda, né? Eu falo, como é que o alemão fez tudo, deixou pronto. Esse tipo de coisa, né? E também não é uma coisa que você tem que tomar direto. Você toma mais vezes se é um processo agudo. Numa pneumonia, por exemplo, entendeu? Você vai tomando mais vezes até você atingir o objetivo. Tá? Agora, a homeopatia pode ser considerada uma medicina preventiva? É verdade ou mito? Olha, tem alguns trabalhos mostrando, na dengue, por exemplo, né? Tem uma médica, se não me engano, de Santos, que ela fez isso, né? De dar alguns medicamentos para prevenir a dengue. Entendeu? Então é preventiva. Pode ter preventiva, mas é curativa mesmo, né? É preventiva e curativa. É curativa, mas você pode, em alguns casos, se às vezes tem uma reação, né? Eu tenho até filha, sobrinha de uma colega nossa, homeopata. Ela fez tomou acho que uma vacina de sarampo, e fez febre de 40 graus, não baixava. Você conhece a colega, ela vem aqui.
E aí, na época, eu não baixava com nada. Eu falei, então pega a própria secreção do sarampo, transforma, que chama nosódio isso, em medicamento homeopático. Primeira dose, pum, normalizou. Então, a coisa é fantástica, funciona. Essa história, né? Celso, te cortando, né? É verdade ou mito, quando começa um tratamento homeopático, a tendência da doença se intensificar? Depende. É mais comum isso que a gente chama de uma boa agravação, né? Que a cura, Beth, segue uma lei de Hering, que foi um grande médico da Europa, que foi contratado para desbancar a homeopatia. Ele começou a estudar a homeopatia. Ele não só não desbancou a homeopatia, como se tornou um grande homeopata, enunciou uma lei de Hering, né? Que ele fala assim, a cura de cima para baixo, de dentro para fora, na ordem inversa do aparecimento de sintomas. De cima para baixo, assim, na parte física. Se você tiver uma lesão aqui e descer, é bom prognóstico, né? De dentro para fora, do órgão mais nobre para o menos nobre. Então a criança que tem asma, né? Se aparecer uma erupção de pele, melhora a asma, entendeu? De dentro para fora. E na ordem inversa, o aparecimento dos sintomas. O que ficou mal curado pode voltar. Então é como se descesse uma escada. Para que haja cura, tem que fazer o caminho de volta. Esse caminho de volta, se repetir os sintomas antigos, é uma boa agravação. Isso é uma coisa que o homeopata tem que ter presente. Se surgirem sintomas novos, que não tinha anteriormente, é um efeito do medicamento. Você pode produzir, produzir o efeito do beladona na pessoa, e ela não é beladona. Vamos supor que ela é uma calcária carbônica, a gente diz assim. E a gente dê uma beladona, se aparecer sintoma do beladona, é sinal que você errou o medicamento. Mas de qualquer forma, se produzir uma resposta, mesmo que você não consiga o medicamento espelho da pessoa, já é um bom prognóstico. Entendeu? De cima para baixo, assim, por exemplo, a pessoa não dorme bem, passa a dormir. A pessoa não sonhava, passa a sonhar. A pessoa sonha agora, os sonhos são bons. A pessoa sonha e o sonho é esclarecedor. Está no caminho certo. Então são critérios que a homeopatia tem, né? Beleza, né? Bom, eu acredito muito que é a medicina também do futuro, né, doutor Celso? É uma delas, né? É uma delas. É uma delas. Porque não há que ser, eu acho assim que essa medicina que você usa a energia vital, a força vital do indivíduo, ou o Qi lá da acupuntura, vai chegar mais ou menos, eu penso uns 80%. De 15 a 20% vai ficar para o que é necessária, a cirurgia é necessária, muitas vezes claro. você, por exemplo, você pega uma meningite lá, daquelas bacterianas, vai ficar ensaiando, né, Beth? Entendeu? Claro. Não vai ficar, aí você já entra com antibiótico direto na veia e tal. Então, eu acho assim, há que chegar um momento que vai se juntar tudo. Entendeu? Isso é ideal. Que se trabalhe junto, né? Quer dizer, a homeopatia, ela é um mito ou verdade que ela pode curar todas as doenças? Em tese, sim. Em tese, poderia. Entendeu? Mas quem te garante que você está acertando o medicamento? Porque a primeira consulta, aliás, a segunda consulta é mais difícil ainda, né? Porque na primeira você tem que depreender aquilo que tem que ser curado. O Hahnemann falava isso. O médico tem que depreender o que tem que ser curado. A essência onde está a doença. Então ele fala assim, né? Qual a essência dela. E a segunda consulta é mais ainda, mais difícil de todas. Que aí você vai interpretar como o medicamento agiu, né? Em tese poderia, mas não é que a gente observa na prática. Não, entendeu? Inclusive você tem um livro, Síndrome do Pânico. Síndrome do Pânico, ela pode ser curada através da homeopatia? Pode. É uma das estratégias que existem. A síndrome do pânico. Agora, o ideal, Beth, é o homeopata, ele ser médico. Né? Ele saber, por exemplo, por que eu me mantive na homeopatia? Que no primeiro dia de aula, o Bettarello foi dar uma aula há 30 e tantos anos atrás. Ele apresentou lá algumas enzimas hepáticas alteradas, TGO e bilirrubinas. E a reversão
e no dia para o outro desse quadro. É impossível isso. Entendeu? De como a homeopatia age, né? Entendeu? Muito bom. Agora, para a gente encerrar esse assunto, né, Celso? Que os remédios homeopáticos são menos agressivos para o organismo do que os alopáticos, é uma verdade ou não? Eu acho assim, verdade, né? Verdade, né? Uma verdade, uma geral é. Porque, mesmo que você faça uma supressão, que é o desaparecimento dos sintomas sem a cura efetiva, é diferente de uma supressão de um corticoide, por exemplo. Né? Em que você não cura. É diferente de uma supressão onde a pessoa está lá com um processo que vai vir uma meningite, um herpes, alguma coisa, e baixa a febre, entendeu? É diferente. Agora, tudo depende do homeopata, viu, Beth? Tudo depende do homeopata. Da sensibilidade. Dele perceber o que tem que ser curado, como dizia o Hahnemann, pai da homeopatia. É a essência da doença onde está, entendeu? Porque a doença, ela aparece quando há um desequilíbrio emocional, né? Eu não acho que seja isso, não. Isso não. Eu acho assim que é psicossomático e somatopsíquico, que é meio de mão dupla, né? Ah, tá. Mas, por exemplo, com a iridologia a gente vê isso, né? Existe o órgão de choque lá. O professor Maffei fala, ninguém fica doente do que fica do que pode. Então voltando, por que eu lembrei do betarelo, né? Porque nós falamos isso, né, há 30 e poucos anos atrás, que é a segunda geração da homeopatia aqui no Brasil. Se isso é medicina mesmo, tem que se curar laboratorialmente. Entendeu? Sim. Você tem que curar. Agora, por exemplo, por que ela não cura tudo? Um diabetes, por você tem uma lesão de pâncreas, conforme o caso, vai ter que tomar insulina pro resto da vida. Aí não tem jeito. Entendeu? Você tem que usar toda essa... E uma coisa não exclui a outra. Muito bom. Celso, posso passar para outra matéria? Vamos lá, vai dar não tempo. dá tempo. Então vamos passar. Vamos ser rapidinho. A terminologia a gente fala rapidinho. Termografia, conceitos antigos da produção de calor. Vamos lá. Vamos lá. É um assunto novo, né, que a gente vai estar falando aqui no programa, né, que alguns lugares, algumas clínicas estão sendo usados. Nos Estados Unidos já há muito tempo. Né? Os Estados Unidos usou e depois caiu em desuso, né? Por falta de explicação, esse tipo de coisa. Mas a termologia existe desde Hipócrates, o pai da medicina, né? Então, vamos entrar na matéria. Já nos tempos mais remotos da história, os antigos filósofos e médicos gregos, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Galeno, reconheceram e se fascinaram com a relação entre o calor e a vida. A origem do calor humano não era questionado. Por outro lado, os antigos especulavam os meios pelos quais o calor se dissipava pelo corpo. A respiração era vista como um mecanismo óbvio de resfriamento, pois podia sentir a temperatura mais quente do ar exalado. Hipócrates notou variações de temperatura em diferentes partes do corpo humano. Ele considerou o aumento do calor e do corpo humano como o principal sinal diagnóstico de doença. Quando uma parte do corpo é mais quente ou fria do que o restante, então a doença está presente nesta parte. Hipócrates sentiu calor radiante com o dorso da sua mão. Então confirmava esfregando a área com lama e observava onde ela secava e endurecia primeiro. Assim nasceu a termografia. Hoje, com o avanço da tecnologia, existem equipamentos muito mais sofisticados. Isso tem mudado radicalmente a classe médica acerca dos exames e dado mais respeito a essa tecnologia que ressurge com trabalhos de grande valor científico. Exatamente. O professor Maffei falava assim, todos os fenômenos orgânicos se baseiam num termo chamado alergia. Né? O prefixo al em grego é diferente, energia, força. Ou seja, é uma força diferente do organismo, que pode ser para mais ou para menos. Para mais, uma criança que tem uma amidalite faz febre, por exemplo. Né? Uma pessoa que está ali com pneumonia não faz febre, faz menos força diferente, acaba informando que essa pessoa não tem capacidade de reagir. Né? Então isso acontece com idoso. Claro. Tá? E a gente pode colocar essas variações de calor dentro dessa alteração de energia, entendeu? Alergia.
Nós vamos ter algumas imagens? É importante, porque na realidade, se vê alguma imagem daquelas ali, a gente explica rapidinho. Você viu naquelas imagens que passaram as diferentes cores, né? Sim. Entendeu? Onde está doente é vermelho? Né? Então, o vermelho tem uma produção maior de calor. Calor. E o azul, assim, a menos, né? Produção, mais frio, né? Na realidade, não é só isso, mas a gente se baseia também numa simetria. Ali, por exemplo, ó, tá vendo? Você vê lá ó, aquela área mais vermelha lá em cima, né? Significa que ali está tendo uma produção maior de calor, né? O que acontece? Se puder passar uma que tem uma paleta do lado, que tem uma referência, né? Como se fosse uma escala. Então, você vai fazer o estudo comparativo, ali, tá vendo? Ó? Isso. Então, tem uma variação de calor lá em cima, mais vermelhinho, não é? Isso. Entendeu? Numa temperatura maior. Isso. O azul, um pouquinho mais abaixo. Né? A Priscila, que é engenheira, já pega logo isso aí, né? Isso é física pura, né? Então, o que mostra? Que aquela área, pode voltar anterior, que tem aquela de costas, aquela área mais vermelha ali é uma área, por exemplo, ali, ó, tá vendo, ó? É do trapézio, é um músculo, né? Tá vendo? Trapézio pega outros músculos assim, mais em cima. O que é importante isso? Você vê que aquela área está produzindo mais calor. Vem uma máquina fotográfica específica para isso, né? Capta essa informação de calor, né? Do infravermelho e você consegue a imagem dela, tá? Então você pode objetivamente pegar a área ali que está gerando esse problema todo, bem como você identifica um negócio chamado dor referida, que é uma dor à distância. Por exemplo, o que é uma dor referida? A pessoa que tem um problema de vesícula, ela pode apresentar dor no ombro. Isso é clássico, entendeu? A mulher que vai fazer lá uma histerosalpingografia, que é inocular ar para ver se a trompa está pérdia, tudo, muitas vezes apresenta dor no ombro também, né? Então, é fantástico porque você vai direto ao ponto. Esses pontos mais avermelhados, assim, que a gente chama de ponto gatilho, né? O trigger point. E às vezes um ponto desse mantido, o que ele vai fazer? Ele vai manter a dor, por exemplo. Né? Tem no grupo de estudo ali, o que nós fizemos, o pessoal passou por várias clínicas de dor. Uma mulher tinha uma dor muito intensa, nada resolvia, uma cefaleia, né? Aí foi funcionado um trigger points, longe de onde estava ali, daquela área. Desativou aquele ponto, né? Desativou, imediatamente passou a dor da mulher. Era uma dor alucinante, né? Então você soma essas coisas, logicamente você tem que estudar anatomia, fisiologia, claro. Entendeu? Você tem que entender sistema nervoso, a gente fala do simpático, parasimpático. E gozado, né? Eu lembro que na residência, quando eu comecei a estudar, o anestesista estudou muito isso, né? Eu falei, caramba, o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, para mim é a explicação de toda doença psicossomática e somatopsíquica. E aí está comprovando isso. Né? Então, né? Outra coisa que a termologia tem uma aplicação é mama. É mama. Né? Principalmente se tem uma simetria, aqui está quente, aqui não está, está frio. E fazer o acompanhamento. Não exclui, por exemplo, ultrassom, não exclui uma ressonância magnética, não exclui uma mamografia. Mas o que a gente percebe, muitas vezes há uma suspeita lá de um processo. Aí faz a ressonância, faz a mama, de repente aparece. Entendeu? O que a termografia pode ajudar também? Pode identificar previamente isso, né? E ter um cuidado maior, mais rápido disso aí, né? Isso que é fantástico. Então você pegou aquela imagem, você ia fazer uma mamografia cada 6 meses, você faz antes. Claro. Se uma ressonância ou mesmo um ultrassom, faz antes. Claro. Entendeu? Então, ela em alguns casos funciona como diagnóstico clínico, né? De ponto gatilho, né? Eventualmente de mama ali. Mas seguramente, assim como na iridologia, dá a conhecer o órgão sensível. Que o professor Maffei fala, ninguém fica doente do que quer, fica do que pode.
né? Tá, Então, essa frase assim... não, é de uma fé. Isso não tem para ninguém, é discutível, né? Então, a termografia tem essa característica de pegar o funcional, principalmente. Que 80% das queixas, Beth, de consultório é funcional. Entendeu? Então, às vezes, o médico fica meio perdido para montar o quebra-cabeça, né? Então, eu diria que é mais uma coxa de retalho para ajudar no diagnóstico. Né? Infelizmente, a gente pode voltar outras vezes. A gente fala uma vez, Né, Celso? Porque é um assunto que a gente nunca discutiu aqui. Com relação a esse mito que a homeopatia é lenta, eu falo assim, a homeopatia, né, quando você ouve o estrondo, né, o relâmpago já passou e curou. Olha aí. Que o primeiro vem o relâmpago, depois o estrondo, né? É verdade. Você ouve o estrondo, mas o relâmpago já passou e curou. Isso é, entendeu? Celso, né? Eu posso deixar o seu site? Pode. Beth, e tem no meu site também um livro de homeopatia disponível lá, gratuitamente. Então aí, é www.batelo.med.br. Acha lá, clica, pode imprimir, tudo lá gratuitamente. Tem tudo lá para o pessoal que quer entrar em contato com você. Isso. Obrigada, Celso. Obrigado você, viu, Beth? Prazer, viu, tê-lo aqui no programa. Gente, nós vamos chamar o nosso break, eu volto rapidinho com a Priscila, que vai falar sobre os ciclos planetários. Até já.